está amarrado aqui para trás. Eu estou usando um plano de fundo com a nova estratégia aí do PMI, que já faz alguns tempos que está trabalhando com ela, que é o PMI Next. Como se tivesse grafitado ali numa parede cinza. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. Agradeço já desde o início que a Railene pela presença e por se disponibilizar, vir conversar com a gente sobre um tema tão importante, né, que é como a gente trabalha com gestão de projetos, voluntariado, e que é um desafio aqui, acho que não só nosso do Distrito Federal, mas de qualquer organização do terceiro setor, a própria iniciativa privada do setor público que tem um esquema de voluntariado implantado dentro. Então, fico feliz de ver aí o Feijó, o Luiz Henrique, trabalhando, indo atrás e trazendo esses temas aqui para o nosso Estudante Club, né? Eu não posso deixar aqui de agradecer a presença aqui do Sérgio Nascimento, que é o presidente do PMI São Paulo, o maior capítulo aí do PMI aqui no Brasil. Então, é uma honra imensa ter uma presença dessa aqui no nosso evento no PMI Distrito Federal. E aos participantes, eu agradeço por vocês estarem aqui com a gente, por disponibilizar esse tempo aqui na noite para aprender com a Railine, fazer essa troca aqui, esse network com a comunidade. Convido para que continue acompanhando o PMIDF, o Estudante Club. A gente tem bastante iniciativas aí, estamos movimentando bastante a comunidade para que o conhecimento circule, né? Para isso que o PMI existe, é para conectar pessoas, para compartilhar conhecimento e fazer com que essa rede, né, cada vez esteja mais integrada e colaborando um com o crescimento dos outros. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado, Giovanni, pela dedicação, pela proatividade em tanta coisa que você nos ajuda aqui no PMI-DF. E eu passo aí a palavra para vocês para que a gente continue essa noite que vai ser incrível. Maravilha, muito obrigado, Matheus. Novamente agradecer a todos que estão aqui. E agora acho que podemos passar para a palavra da nossa convidada. Melhor explicar a jornada dela, ela do que eu. Então, eu te passo a palavra, Railine, e o palco é seu. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pela presença de todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Sim, perfeitamente. estamos ouvindo bem. Maravilha. Eu sou engenheira civil de formação. É, já tive várias experiências com trabalho voluntário. Fui uma das fundadoras da empresa Júnior de Engenharia Civil do Instituto Federal de Sergipe, que foi a faculdade que eu obtive a minha primeira graduação. Também tive experiência no exterior, fiz estágio no Centro Tecnológico de Cerâmica e Vidro em Portugal. Foi um estágio breve, de aproximadamente 3 meses, mas foi muito rico. Aprendi muito sobre controle tecnológico, sobre essa questão de observar normas e tudo mais. Também tive experiência de estudar 1 ano e meio nos Estados Unidos, na Universidade de Toledo, em Ohio. Lá eu fiz parte da minha graduação em Engenharia Civil. Desde sempre eu tive muito contato com a gestão, conheci o Instituto PMI, ainda não obtive a minha certificação, mas isso está nos planos. Mas é como o presidente daqui de Brasília falou, né? A comunidade em si, ela é muito rica, essa troca de conhecimento. E o tema de hoje, ele é muito importante, por quê? Porque nem sempre o retorno que você tem, ele é de imediato financeiro. Muitas vezes, essa questão de network, troca de experiências, ela é muito mais rica e muito mais proveitosa. E hoje, eu estou cursando a minha segunda graduação, estou no 10º período de psicologia, aqui pela Universidade do Distrito Federal, a UDF. E eu gostaria de compartilhar com vocês muito dessa minha experiência na questão de engajamento de equipes com o trabalho voluntário. E eu vou começar a dar umas pinceladas para vocês de como é que isso funciona, por que que a gente deve fazer as coisas com intencionalidade. E eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Vou começar a transmissão.
Bom, estratégias eficazes na gestão de projetos com voluntários. Meu nome é Railin Costa da Cunha Lima Araújo, sou engenheira civil, como falei, e eu começo com uma pergunta. Por que nós fazemos o que fazemos? Eu escolhi 4 vertentes da psicologia para começar a explicar para vocês como é o nosso funcionamento e principalmente como é que a gente pode, através do entendimento do nosso funcionamento, do nosso comportamento, fazer intervenções para conseguir os resultados que a gente quer. Bom, essas 4 vertentes foi uma vertente da neurociência, uma da psicologia comportamental, uma da psicanálise e uma da psicologia humanista. Vamos lá. Olhando por um viés da neurociência. Nesse aspecto aqui, eu vou explicar a gente como homem-máquina. Então, assim, como é a nossa estrutura? Como é que a gente funciona? Por que é que a gente faz o que a gente faz? Bom, na nossa estrutura cerebral, a gente tem o córtex pré-frontal. É essa parte, assim, da nossa testa. O que é que ele vai ser responsável? Pelo raciocínio, pelo planejamento, pelo autocontrole. Então, ele vai avaliar as situações. Só que, diante de tudo que a gente vive, a gente está o tempo todo sentindo emoções. O que são emoções? Emoções são respostas biológicas e automáticas a um estímulo. Resposta biológica? Como assim? Ela é uma alteração fisiológica, ou seja, a química do seu corpo vai mudar quando você sente uma emoção. Quais seriam essas emoções? Bom, a gente pode falar de umas 6 emoções básicas, que seriam alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. E tá, beleza, isso aí é uma emoção. Mas então, se isso é emoção, o que é um sentimento? O sentimento, ele já vai ser a interpretação subjetiva daquela emoção. Então, por exemplo, por que ela é subjetiva? Porque ela realmente vai depender de como você vai avaliar. Não é porque eu senti uma alegria que o sentimento vai ser exatamente bom. Imagine a situação onde, sei lá, você tem uma prova próxima semana, a sua professora sofreu um acidente e por causa disso a prova vai ser adiada. Nossa, você sentiu alegria. Por quê? Porque você não vai fazer mais aquela prova. Mas esse sentimento pode não ser um sentimento tão bom, porque você pode levar em consideração assim, nossa, não sou uma pessoa tão boa porque me alegrei com a felicidade de alguém. Por isso que o sentimento ele é subjetivo e a emoção não, ela é uma coisa química. Na hora que você começa a ter uma emoção, neurotransmissores diferentes começam a entrar em ação. Por exemplo, quando você sente alegria, é comum estar envolvido dopamina, serotonina, ocitocina. E o que que cada um desses vai provocar? Eles vão ser interpretados, a dopamina, como uma, uma motivação, como um prazer que você tem em atingir alguma coisa ou em correr atrás de alguma coisa. Já a serotonina, ela vai te dar uma sensação de tranquilidade, de equilíbrio emocional. A ocitocina, ela já vai promover um vínculo social e uma sensação de conexão. E aí, onde é que entra a nossa ideia de motivação para fazer o que a gente faz? Ela entra justamente porque a nossa amígdala, ela é uma estrutura que ela vai estar principalmente vinculada a detectar o nosso instinto de luta ou fuga. Fora isso, ela também registra coisas boas. E justamente com o hipocampo, na hora que a amígdala ela detecta que aquilo ali é bom, ele começa a registrar na forma de memória. A memória para a gente, ela vai ser literalmente a capacidade que a gente tem de reter o que está acontecendo, registrar e acessar aquilo novamente. E aí o que que acontece? Isso é feito através de uma nova conexão neural. E aí, quando você tem diferentes emoções estimulando o seu cérebro a partir das situações que você vive, essa memória que ela vai ser construída, ela vai ser mais rica, ela vai ser como se fosse mais forte e por isso ela vai acabar sendo registrada com mais conexões neurais e por isso ela vai ser mais facilmente acessada. Por que que eu estou explicando isso? Porque se você está trabalhando com o objetivo de ter uma equipe engajada, e eu já estou falando para você que seu cérebro ele vai registrar tudo como memória. Quanto mais as experiências que você proporcionar para o seu time, para a sua equipe, ela despertarem emoções e principalmente emoções positivas,
mais benéfico vai ser aquilo, porque isso vai motivar a pessoa a repetir. Porque, como eu disse, os neurotransmissores que serão liberados ali e serão registrados, eles trazem sensações boas para você. E o seu cérebro, ele tem a função de te manter vivo, de poupar energia. Então, na hora que ele começa a fazer aqueles registros, e os registros são bons e ele quer repetir, aquilo vai ficando automático. Ele vai aprender aquele caminho. Então, de uma próxima vez que você for fazer um evento, for fazer qualquer tipo de atividade, a chance da pessoa querer participar, ela é maior. Um outro exemplo disso é assim. Eu, em um determinado momento, eu já trabalhei também com eventos. Eu fazia principalmente eventos com balões. E os balões, eles não têm um cheiro muito agradável. Então, o que era que eu fazia questão? Primeiro, eu já não. Quando um cliente fechava comigo, eu não pegava trabalhos onde eu tinha que fazer exatamente o que o cliente queria. Porque eu apresentava para ele os trabalhos anteriores, pegava a ideia, fazia mais ou menos um esboço, mas fazia parte do nosso contrato que ele tinha que confiar no meu trabalho, porque eu ia dar o meu toque. Por que que eu fazia isso? Porque eu gostava de surpreender. A pessoa, quando ela me contratava, ela contratava para um momento especial, um momento de uma festa de aniversário, uma surpresa. E quando ela, que estava pagando, que sabia o que ia receber, ainda era surpreendida e surpreendida positivamente, aquilo era muito melhor para ela. Era quase como se eu estivesse dando presente para ela, apesar dela ter me pagado. E eu também usava perfumes diferentes. Minhas festas elas eram muito cheirosas. Justamente por quê? Porque na hora que eu vou brincando com os sentidos, eu tô novamente mexendo com as emoções, mexendo com o registro dessas memórias, aumentando a sensação de prazer daquela pessoa e então ela ficava muito mais satisfeita. Então isso também é um diferencial. Então, você já sabe, estou trabalhando com a minha equipe. Vou fazer qualquer coisa? Tenho que ser intencional. Eu tenho que pensar em realmente como vai ser a chegada desses meus clientes. Porque não se esqueçam, mesmo quem trabalha com você também é seu cliente, ele é cliente interno seu. Então, se você é líder de uma equipe, você tem que pensar nisso. Ou, no mínimo, conversar com quem vai ser responsável por organizar essa vivência, essa experiência, ou mesmo a experiência de uma contratação, por exemplo. Tudo tem que ser bem pensado para isso, porque isso vai aumentar a motivação e o engajamento. Então, são pequenas coisas mas que a gente pode tirar um grande proveito quando a gente conhece o funcionamento. Então, aqui, quanto mais áreas cerebrais conseguirmos estimular através de experiências, mais fácil e profundo será registrado aquele momento e mais a pessoa quererá repeti-lo. Justamente porque é assim que a gente funciona. Pronto. Agora, quando a gente começa a pensar no porquê fazemos o que fazemos, quando a gente olha puramente para o comportamento, sem pensar nessa questão biológica, só vendo o que está sendo feito, o que que acontece? Analiticamente, a gente vai querer interferir no comportamento da pessoa para ter um resultado esperado. Isso a gente vai chamar de condicionamento operante. A gente vai fazer uma intervenção no comportamento para ter um resultado desejado. Para esse condicionamento operante acontecer, a gente vai ter basicamente dois mecanismos. O mecanismo de reforço, que vai ser aquele que vai aumentar a probabilidade de um comportamento se repetir, e o mecanismo de punição, que ele diminui a probabilidade de um comportamento ocorrer. Bom, o reforço positivo, como é que a gente faz? Se o reforço ele aumenta a probabilidade do comportamento repetir, eu vou dar ele um estímulo, eu vou dar ele alguma coisa, eu tenho que acrescentar alguma coisa atrelada àquele comportamento para eu ter o resultado. Quando o reforço é positivo, eu vou adicionar algo agradável para aumentar aquele comportamento. Um exemplo bobo, mas que acredito que todo mundo conhece, é quando a gente está adestrando um animal. Você quer que ele sente, você fala, senta, e às vezes ele não senta, ele faz outros comportamentos, mas você não dá nada, você fica ali firme. Na hora que ele senta, você parabeniza e dá um biscoito. Vai chegar um momento que ele vai começar a extinguir esses outros comportamentos que não geram biscoito e ele vai entender que aquele som que ele ouviu representa sentar. E como ele quer o biscoito, ele vai sentar. A gente, com a nossa equipe, o que é que a gente pode fazer? A gente pode dar a ela
estímulos favoráveis, que podem ser um reforço verbal, um reforço social ou material. Então, pode ser um elogio em público, pode ser um feedback positivo no momento assim que ela realiza uma tarefa e foi feita com sucesso. Pode ser oferecendo alguma oportunidade, algum treinamento mediante bater uma meta, por exemplo, e por aí vai. Já quando eu falo de reforço negativo, tem a ver com eu remover algo desagradável para que eu aumente o comportamento que eu quero. Então, por exemplo, digamos que eu tenho alguém que trabalha comigo, que ele sempre chega atrasado e eu quero que ele chegue cedo. Quando eu vou conversar com essa pessoa, ela me explica a questão do deslocamento, do ônibus que ela pega e tudo mais. Então, eu percebo que se eu fizer um ajuste de escala para aquela pessoa, ela meio que não vai ter a desculpa para me dar. E aí eu observo. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei para ela a rigidez que ela não conseguia cumprir o horário, adequei o horário para ela e ela começou a chegar no horário, porque realmente aquilo que eu tirei da equação não me prejudicou e foi benéfico para ela e eu tô colhendo o que eu queria, que é o comportamento de chegar cedo. Já se a gente for pro lado do mecanismo de punição, a gente tem a punição positiva quando a gente adiciona algo desagradável ao comportamento ruim que a pessoa apresenta. Então, literalmente, se você pode ter na sua empresa estabelecido assim, que todo mês as pessoas, ou a cada 3 meses, você tem um treinamento. Mas se a pessoa tiver descumprido ou tido alguns comportamentos indesejados, ela recebe tipo um strike, fica ali registrado. A partir de tantos strikes, ela não vai poder participar daquele treinamento ou daquele dia diferente, ou de qualquer tipo de bônus, benefício que você dê para a equipe que, entre aspas, se comporta bem. Já se for uma punição negativa, eu vou remover algo agradável. Então, na verdade, eu me equivoquei aqui, eu troquei. A punição negativa é como se todo mundo tem direito a participar de um dia bacana e ela não vai poder participar, então eu tirei a participação dela porque o comportamento não foi adequado. E já a punição positiva, eu vou adicionar algo desagradável. Então, assim, ela vai receber feedback negativo, por exemplo, para que ela evite de fazer aquele comportamento. E aí, o que é interessante aqui? Nessa questão de condicionamento, eu não estou fazendo intervenção. A pessoa ela agia de uma forma, eu quero que ela aja diferente, eu faço intervenção. É quando ou ela fica repetindo aquilo, ou seja, ela não aprendeu, ou quando ela definitivamente muda o comportamento e começa a agir como eu queria, quer dizer que ela aprendeu. Então, no fundo, na hora que eu estou ativando esse condicionamento operante, eu estou fazendo com ela um sistema de aprendizagem. E aí, o que é que a gente escolhe dessa aprendizagem? Podemos escolher duas coisas. Ou acontece a extinção, por quê? Quer dizer que aquele comportamento que para mim era desagradável diminuiu porque ele deixou de ser reforçado, porque também não esqueça, se você tem uma equipe e tem uma pessoa distante e você não toma nenhuma medida em relação a ela, no fundo, você está reforçando, você está endossando aquele comportamento ruim. E isso, a pessoa se sente bem e a equipe se sente muito mal. Porque justamente, por que é que eu me dou, eu sigo as regras, eu faço tudo bonitinho e recebo a mesma coisa, os mesmos benefícios que uma pessoa que não tá nem aí? Você entende como começa a minar a equipe? Então, realmente, você tem que tomar alguma atitude quando os comportamentos eles não são adequados. E partindo agora para um outro mecanismo de aprendizagem, já é a modelagem. A modelagem é o quê? Ensinar novos comportamentos através desse reforço gradual. Então, vai ser o quê? Vamos aqui, eu coloquei um rascunhozinho de uma aplicação prática. Eu vou sentar primeiro e vou definir o meu comportamento-alvo. Vou me perguntar, o que é que precisa ser aprendido ou melhorado? Como é exatamente essa tarefa? Você pega a tarefa e coloca lá ela do jeito que ela é. Aí você começa a melhorar a compreensão dela. Como assim? Você começa a enxergar ela em etapas. É aí onde você divide em etapas menores para que você saiba exatamente como orientar a pessoa e como ela deveria fazer. Você pega a pessoa e identifica o nível atual dela, ou seja,
Ah, isso aqui é como deveria ser feito, isso aqui é como fulano faz. O que é que ela deveria aprender? Onde é que ela deveria melhorar? Explica para ela essas etapas menores e começa a ver a evolução dela. Quais são os passos progressivos que ela deveria ter? Será que ela está tendo? E na hora que eu começo a observar os novos comportamentos dela, eu vou reforçando cada pequeno avanço. Como é que eu vou motivar e reconhecer essas melhorias? Lembra dos reforços que eu comecei a falar? Eles podem ser palavras, elogios, algumas atitudes públicas. Depois eu vou chegar mais em uma outra parte onde tenho mais sugestões de como poder reforçar isso. E, claro, fazer o monitoramento e os ajustes necessários para ver se aquele aprendizado foi realmente feito ou se na hora que eu parar de ter esse acompanhamento, ela vai voltar ao que era antes. Então, vamos lá. O que é que eu aprendi? Tá, eu aprendi como a gente funciona, eu aprendi que quanto mais experiências a gente der, melhor vai ser o aprendizado dessa pessoa, porque ela vai registrar aquilo ali como algo bom, vai querer repetir. Eu, sabendo que ela tem esses sistemas de recompensa, eu consigo também intervir no comportamento dela, entendendo o porquê, sabendo mais ou menos onde eu vou fazer, onde eu posso ajustar. Beleza. Mas então vamos aqui. Quanto mais você reforçar comportamentos desejados, maior será a probabilidade daquele comportamento se repetir. Porque justamente a pessoa chega na sua empresa, muitas vezes ela chega crua, principalmente porque você trabalha voluntário. Então a gente está falando de empresa júnior, pelo que eu entendi também é o pessoal do Student Club. Então, ele tá ali para aprender. O ganho dele também já vai ser aprender. Então, quanto mais você explicar, quanto mais você for claro, quanto mais você reconhecer os pequenos avanços, mostrar exatamente onde ele está errando, onde ele pode melhorar, vai ser melhor para todo mundo. E, naturalmente, ele também vai querer acertar. É aí onde eu entro com um terceiro viés da psicologia, que seria uma explicação psicanalítica do que a gente faz e por que a gente faz. Bom, apesar da gente ter esse funcionamento mecânico e poder fazer intervenção no comportamento, cada cabeça é um mundo. Por quê? Porque ele é fruto de um ambiente, ele é fruto de uma família, de um determinado espaço na sociedade, tem toda uma bagagem que ele traz consigo. E aí, como é que a psicanálise ela começa a trazer algumas coisas para clarear para a gente como é que é uma pessoa, né? Como é que ela funciona? Bom, primeiramente, quando ela foi instituído 3 níveis da mente. O primeiro nível era o nível consciente, onde tudo que estamos cientes no momento, como pensamentos e percepções atuais, eles atuam. Então, é tudo que você sabe agora, está pensando agora. Estou aqui presente nesse momento. Tem um nível pré-consciente, que esse já seria um nível onde tem as informações que não estão na consciência agora, mas que podem ser acessadas, como memórias, aprendizados, lições. Mas também existe um nível inconsciente. Nesse nível inconsciente, nós temos desejos reprimidos, nós temos traumas, nós temos impulsos. E eles também influenciam o nosso comportamento sem que a gente perceba. Por que eu estou trazendo isso aqui nesse momento? Porque apesar de você saber como uma pessoa funciona mecanicamente e como a gente pode intervir no comportamento dela, vai ter coisas que você não vai conseguir intervir. Porque faz parte de um background dela que você sequer tem a obrigação de mudar. Mas isso aqui é importante você saber, por quê? Porque na hora de fazer uma seleção, isso aqui tem que tentar ser apurado. Porque quanto mais próximo, naturalmente, ela já tiver comportamentos desejados, melhor para você. Mas também é interessante você saber isso daqui, porque na hora que for uma pessoa que ela não tem os comportamentos desejados, você também não leva para o lado pessoal, porque não tem a ver com você. A maior parte da pessoa, de como ela age, dos comportamentos, está vindo do inconsciente. É tão provado isso que como eu falei, o nosso cérebro, a principal função dele é sobreviver. Ele é uma máquina, ele precisa de energia. Então, quanto menos energia ele conseguir usar para fazer o que ele já faz, melhor para ele.
É por isso que a gente meio que tenta automatizar os processos, começa a automatizar os comportamentos. Por isso que a gente aprende. Então, vai ter situações onde o seu colega ele vai ter atitudes que você não vai entender e que ele sequer vai perceber que ele está fazendo. E não é pessoal. É porque isso aqui está aflorando. E aí, quando a gente vai levar para a estrutura da personalidade, como é que seria essa pessoa? Bom, Freud estruturou da seguinte forma: a gente teria o id, que seria o princípio do prazer. Seria a parte instintiva e primitiva da personalidade que vai buscar prazer imediato, vai querer evitar dor, ela é regida por impulsos, necessidades básicas. É como se fosse aquele diabinho falando no pé do ouvido: faça isso, eu quero, não pense na consequência. Existiria também um outro lado, uma outra versão sua, que foi principalmente formada pelas influências de pessoas de autoridade, dos seus pais, professores, que seria a vertente do superego. Ele vai trazer noções de moralidade. Então, seria a sua bagagem moral, ética, que é formada por regras e valores internalizados, que vai te punindo muitas vezes com culpa quando você faz algo errado, meio que a voz da sua consciência. Então seria o anjinho bom aqui dizendo assim: ó, não faça isso, se você fizer vai ter tal consequência, não vai ser legal. E nesse meio surgiria você, que seria a manifestação do ego, que é a parte racional que estaria ali equilibrando os seus desejos desenfreados com as consequências da realidade das suas ações. É aquilo que você meio que consegue ser. Então entenda, você acaba sendo essa mistura com muitos dos comportamentos inconscientes, que passam sequer pelo seu processamento. E aí o que acontece? Na hora que você começa a ter um conflito interno entre aquilo que você quer, com aquilo que você deveria querer ou deveria fazer e como você consegue ser, aquilo começa a gerar uma certa ansiedade, mas ainda assim você precisa viver, e aí começam a aparecer alguns mecanismos de defesa. Aqui eu listei alguns, como por exemplo a repressão, onde você começa a esquecer traumas, esquecer sentimentos dolorosos. Então, às vezes, você está numa reunião de um assunto que é muito sensível para você, você não consegue prestar atenção porque você está reprimindo. Tem a questão de projeção, onde você começa a atribuir a pessoas alguns sentimentos que não quer admitir que, na verdade, são seus. Você começa a dizer que é o outro, do tipo, tá todo mundo me perseguindo porque todo mundo é briguento, todo mundo tem coisa contra mim, enquanto na verdade é você que acaba sendo mais problemático, mas não consegue perceber isso. Um outro exemplo aqui é, por exemplo, uma pessoa que sente raiva do chefe por negar esse sentimento e dizer que apenas sente estresse no trabalho. Ele não quer encarar que muitas vezes ele está projetando alguma coisa nele, no chefe, porque ele não entende, não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento. E também quer pegar e racionalizar de uma forma que ele consiga lidar, dizendo que é estresse. E daqui a pouco ele vive estressado porque, na verdade, ele tem uma questão pessoal que ele não resolveu. Que ele só tá vendo manifestada no chefe, mas nem é o chefe, no fundo é ele. Repara que coisa complexa. Então, por que eu trouxe isso? Para justamente mostrar a seleção de pessoal, ela é importantíssima. O processo seletivo é importantíssimo. Por mais que você consiga intervir em alguns tipos de comportamento, vai ter coisas que sequer é sua responsabilidade mudar. Então, é importante você ter isso em mente para você ter um olhar mais humano para as pessoas e entender. Nem sempre o que está acontecendo é daquele jeito. A pessoa está fazendo por maldade, às vezes ela não percebe. E uma outra explicação da motivação por esse viés é justamente para Freud, a motivação viria de forças pulsionais, como a pulsão de vida, que seria uma força que te impulsiona a querer buscar prazer, divertimento, de sobrevivência, de amor, de criação, e uma pulsão de morte, onde teria impulsos destrutivos, agressão, autossabotagem. Então, as experiências na infância também, elas são vivências que moldam o nosso modo de agir e como reagimos na vida adulta. Então, alguns traumas, as relações com os nossos pais, algumas experiências emocionais, elas acabam ficando registradas e para que a gente não sofra, muitas vezes a gente até repete com outras pessoas.
E aí onde entra aqui, ó, repetição de padrões. Muitas vezes repetimos comportamentos inconscientes, mesmo que prejudiciais. Para ele explica como uma compulsão à repetição, uma tentativa de reviver experiências passadas na tentativa de resolvê-las. Mas isso também tem uma explicação fisiológica. O cérebro ele não quer poupar energia. Então, se o seu normal é sempre uma situação conflituosa, por mais que te traga algum tipo de sofrimento, o cérebro vai avaliar que esse tipo de atitude sua, por mais que seja ruim de permanecer naquela situação, ela é mais segura, porque ela é conhecida, você sabe como agir. Ele acha que você vai gastar menos energia e você acaba ficando ali repetindo aquele padrão. Então, imagina aqui, ó, alguém que teve um pai ausente pode inconscientemente buscar parceiros emocionais indisponíveis. Sabe aquela amiga que sempre acaba tendo um relacionamento, caindo em um relacionamento abusivo? Ela já veio de uma família onde ela presenciou muitas situações como essa e ela acaba repetindo. Aquilo traz sofrimento para ela tá sofrendo, ela não tá buscando conscientemente, mas é porque ela ainda não resolveu essa questão dentro dela. Então, vê como é complexo, como que a gente é complexo? Por isso que a gente não pode simplesmente pegar e levar para o lado pessoal e a gente muito menos pode resolver tudo de uma pessoa. Então, nem sempre agimos porque queremos. Somos complexos, então encare conflitos de modo impessoal, promova o autoconhecimento e desenvolva competências sociais. Pronto. E voltando aqui para a questão do que a gente pode fazer, né, para motivar alguém, trouxe um viés da psicologia humanista. Essa daqui é a pirâmide de necessidade de Maslow. O que é que aconteceu? Ele percebeu o seguinte: as pessoas elas têm diferentes níveis de necessidades. E justamente dependendo de como que ela vive, né? Mas basicamente nós todos temos necessidades fisiológicas. Claro, a gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, precisa usar o banheiro. E isso tem que ser satisfeito. Levando essa questão fisiológica para o trabalho, o que é que estaria para satisfazer essa necessidade fisiológica fora do trabalho? Comida, água, sexo, sono e repouso. Já no trabalho, como eu posso satisfazer essa necessidade fisiológica? Com um horário de trabalho adequado, com intervalos para descanso, promovendo o conforto físico. Já a segundo nível da pirâmide seria esse nível de segurança. A pessoa ela precisa ter a necessidade de segurança satisfeita. Como é isso fora do trabalho? Então, as pessoas elas precisam ter um certo grau de liberdade, precisam se sentir seguras para não ter tanto medo da violência, viver num ambiente que seja salubre, livre de poluição, não ter essa questão de guerras ameaçando ela o tempo todo. Já no trabalho, como eu posso intervir para ter algum tipo de satisfação? Promover um ambiente seguro de trabalho, dar para essa pessoa uma remuneração e benefícios que são adequados para o cargo, um nível de permanência mínimo naquele trabalho. Já necessidades sociais seriam o quê? Fora do trabalho. A pessoa ter relações saudáveis com a família, com os amigos, participar de grupos sociais, ser envolvido na comunidade. E dentro do trabalho, é na hora que eu consigo promover um ambiente saudável, a ponto dela conseguir desenvolver amizade com os colegas, ter uma interação com os clientes de modo adequado, ter um relacionamento amigável com o chefe. Um nível acima disso seria a questão de estima. Como assim? Fora do trabalho, a pessoa teria uma necessidade de aprovação da família, aprovação dos amigos, ser reconhecido na comunidade, ter uma opinião própria de autoestima, de alto valor, compatível com a realidade. E no trabalho, eu consigo fazer o quê? Se eu conseguir promover para ele reconhecimento, dar responsabilidades adequadas para o cargo, dar para ele a sensação de orgulho, de reconhecimento, ter um plano de carreira, conseguir dar promoções para ele. E é onde a gente chega no último nível, que é o nível de autorrealização. No trabalho, seria quando a pessoa ela está satisfeita com o nível que ela atingiu de educação, com a religião que ela tem, ela consegue ter passatempos, ela sente que ela está se desenvolvendo pessoalmente, está tendo um crescimento pessoal, ela se sente importante, questões de propósito. Já no trabalho, é quando
eu consigo dar estímulos para ela, eu consigo fazer com que o trabalho seja desafiante, com que ela tenha diversidade e autonomia, com que ela consiga ter uma participação ativa nas decisões, com que eu reconheça que ela tenha crescimento pessoal e profissional. Por que que é interessante a gente entender que as pessoas teriam essas necessidades? Porque na hora que eu estiver pensando em um reforço, se eu conheço a realidade do meu colaborador, eu sei qual tipo de reforço que eu posso dar para ele. Vamos lá. Se eu tenho uma pessoa, eu estou trabalhando com voluntários. Voluntário não tem remuneração normalmente. Mas ele é uma pessoa que ele precisaria trabalhar para complementar a renda, senão ele passa fome. Como é que eu vou fazer isso? Sem dar o dinheiro para ele. Entende como fica mais difícil? Como é que eu vou cobrar dele que ele tenha determinado desempenho se ele não tá comendo direito, ele não tá dormindo direito, ele não se sente seguro, toda vez que ele vem para cá ele é assaltado? Tá certo que algumas dessas questões não é minha responsabilidade atender. Eu não tenho, não sou um poder público, por exemplo, para resolver questões de violência. Mas você entende que o seu olhar para aquela pessoa fica diferente? E assim, vai ter situações que vai ser mais fácil para algumas pessoas justamente pelo nível que ela já está. Uma pessoa que ela consiga fazer um trabalho voluntário para ter benefícios secundários que não sejam o dinheiro, como um network, por exemplo, e ela não tem essas preocupações, é normal que ela desempenhe melhor. Ela não tem que se preocupar. Porque assim, eu não vou comparar, se ela não tiver o que comer, como é que vai ser? Não tem como ela continuar, entende? E aqui eu coloquei uma observação. Segundo Maslow, fazemos o que fazemos porque estamos sempre tentando satisfazer alguma necessidade, seja sobrevivência, segurança, amor, reconhecimento ou autorrealização. E justamente, dependendo de qual desses níveis você já está satisfeito, o seu próximo objetivo seria justamente o próximo nível. E aí é onde entra você, de saber mais ou menos onde cada um está, como você poderia contribuir para que aquela pessoa tivesse aquele novo nível de necessidade satisfeito e tirar proveito disso, porque usa isso como uma forma de reforço para obter os comportamentos que você quer. Então, temos diferentes tipos de necessidades. Conhecer os seus colegas e as suas necessidades vai ajudar a compreendê-los melhor e identificar os melhores estímulos. Aí vamos lá agora para uma coisa interessante. Essa pergunta aqui, ó. Quem é você neste exemplo? Eu vou abrir aqui um vídeo. So here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, Aline, acho que não tá apresentando a tela you can eat it do now. vídeo. When I come, Acho que teria que compartilhar de novo, colocando especificamente a tela do vídeo. Tá só a tela preta aí pra nós. Então, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, quero que vocês assistam o vídeo Agora sim. com autoanálise. Deixa eu ver aqui. Tela inteira. Acho que ele não pegou de novo. Acho que tá só o videozinho passando. here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat Ok, it now. agora sim. When I come back, I'll give you another. Okay, so that's your. Here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another. So then you'll have two.
But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Eat something and then I'll come back. It's yummy, yummy. It's really in the chair, okay? Leave and then I'll come back, okay? You can either eat it or you can wait. Either way, okay? Okay. Ew. You good? You good? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Because I even have both. You need them. Agora eu vou passar o outro vídeo, que é a explicação. A explicação é muito perfeita. Esse foi um dos testes mais sensacionais já feitos. E os seus resultados mostram Aline, acho que tem que mudar de novo lá a compartilhação, pra comprova ele pegar cientificamente a outra página também. feitas há quase 2000 anos antes, na Bíblia. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e este é o Seja uma Pessoa Melhor. E hoje vamos falar sobre o teste do marshmallow. E lá pela década de 60, pesquisadores de Stanford fizeram uma série de experiências para estudar se crianças conseguiriam postergar uma recompensa de curto prazo para ter uma vantagem maior no longo prazo. E resolveram testar essas crianças com marshmallows. Colocaram uma criança, que vamos chamar aqui de Pedro, em uma sala sozinha, apenas com um marshmallow. Os pesquisadores disseram ao Pedro que se o marshmallow estivesse lá quando eles voltarem à sala, em 15 minutos, ele ganharia outro marshmallow como recompensa. Dobrar a recompensa apenas por saber esperar? Parece simples e fácil, mas não foi. Crianças como Pedro, que não são tão pacientes, que querem tudo para o agora, tiveram muitas dificuldades. Cenas hilariantes aparecem, como você pode ver nesse exemplo. O resultado foi que algumas das crianças conseguiram sim resistir à tentação,
enquanto outras não aguentaram e acabaram comendo todo ou partes do marshmallow. Mas o teste não acabou nisso. Os pesquisadores esperaram vários e vários anos para poder acompanhar a vida dessas crianças na fase de adolescência e adulta. E aqui está a grande constatação. As crianças que conseguiram se controlar durante o experimento tiveram na adolescência, em média, melhores notas acadêmicas, conseguiam suportar melhor o estresse, tinham mais habilidade de planejamento e mais autocontrole. Na fase adulta, lá pelos 40 anos, esse grupo de crianças continuou com diferenças em autocontrole e força de vontade. E esses resultados parecem justos. Se colocarmos dois grupos distintos, de um recebendo benefícios a curto prazo, enquanto outros recebem benefícios maiores a longo prazo, a tendência é que, com o tempo, essas pessoas tenham cada vez mais esses benefícios, alguns chegando na escala de sucesso usada pela nossa sociedade. Como está escrito na Bíblia, dá vazão para todos os seus sentimentos, enquanto o sábio calmamente os mantém sob controle. A questão é que nenhum experimento e nem essa parte da Bíblia nos diz é que não precisamos ser a criança que não sabe esperar e nem ser um tolo por toda a vida. Podemos começar hoje mesmo a enxergar todos os benefícios do autocontrole e começar a praticar diariamente esse poder. Se sacrificarmos um pouco nosso presente para que possamos ter uma possibilidade de vida melhor no futuro, talvez possamos começar a poupar e investir dinheiro, já que com uma quantia maior de dinheiro conseguimos maiores oportunidades. Talvez usar drogas já não seja mais vantajoso, mas mesmo que seja legal no momento, o que acontece depois piora ainda mais a situação. Esse autocontrole, na maioria das suas ações, é extremamente importante, especialmente a longo prazo. Muitos de nós ainda vai viver bastante. Isso não é uma garantia, lógico, mas a possibilidade é bem grande. Então, não gastar todo o seu salário no mês, estudar mais ao invés de procrastinar no celular, ou qualquer outra atitude que te tire um pouco do benefício do presente para um benefício maior no futuro, vai te colocar bem à frente daquela pessoa que não fez isso. Essa diferença não vai acontecer rapidamente, mas esses pequenos passos vão criar o autocontrole e a autodisciplina necessária para aproveitar as oportunidades que, aí sim, vão te diferenciar mais rapidamente. Sem dúvidas, vamos pagar um preço por todas as decisões que tomamos e também as que não tomamos. Nós não podemos escolher não pagar o preço. Nossa única opção é escolher qual veneno queremos tomar. O veneno de não poder usufruir o máximo do curto prazo, que é muito difícil de tomar, vai nos dar benefícios no longo prazo. Já o veneno de não poder usufruir o longo prazo tem um gosto excelente, mas que, se tomado com frequência, mina todas as suas recompensas e que vão fazer você ter que tomar cada vez mais veneno. É um pouco de veneno agora ou cada vez mais veneno depois. E essa foi um pouco da explicação sobre o poder do autocontrole. Se desejar um vídeo. Mas me informaram aqui que, infelizmente, o vídeo não conseguiu ser reproduzido, mas pelo menos a parte de áudio confirmaram que deu para ouvir. Essa que era importante. As imagens são meramente ilustrativas. Mas a escolha desse vídeo é justamente para que a gente possa relacionar com o tema da nossa palestra, que é justamente a questão de você ser voluntário e você, por causa disso, não ter o incentivo financeiro. Porque é o seguinte, no fundo, independente de network, de satisfação, do que for, a gente precisa ter o dinheiro, a gente precisa ter esse tipo de recompensa. Só que, até pelo grau que a gente está nessa caminhada de qualificação e do serviço que a gente vai prestar, é como se fosse uma escada. Então, às vezes, não dá para você receber determinados salários, porque justamente é incompatível. Então, quando você tem uma experiência que vai conseguir te qualificar, apesar de não estar te dando essa recompensa financeira, ela é muito boa. De certa forma, você pode até errar mais. E aí ele traz justamente essa questão de como você liga com recompensa de longo prazo.
Quando você se envolve em trabalhos voluntariados, no fundo, a sua recompensa ela vai ser de longo prazo. As momentâneas, elas não vão ser atreladas a dinheiro, elas serão outras, mas no futuro eu te garanto, a parte financeira ela virá com o tempo. Eu vou dividir com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, as minhas experiências, né? Como eu falei no início do vídeo, a minha formação inicial ela é de engenharia civil. Assim que eu entrei na faculdade, antes de fazer estágio, eu era primeiro período, eu fui buscar um curso de mestre de obras, um curso de pedreiro mesmo, porque eu pensava assim, como é que eu vou saber mandar se eu não sei fazer? Claro que tecnicamente algumas coisas a gente aprende, mas nada se compara com a prática. Às vezes você vai querer ter um nível, exigir um nível de. Parou a apresentação? Ah, não, só tirando do vídeo, pode continuar. Ah, tá, deixa eu colocar aqui. Ah, às vezes. Cadê? Pronto. Às vezes a gente vai ter um. Como é que se diz? Às vezes a gente vai querer exigir um nível de esforço daquela pessoa que acaba sendo incompatível. Você nunca fez, você não sabe. E muitas vezes, principalmente quando você é jovem e está lidando com pessoas mais experientes, mas que onde você está numa posição superior, você naturalmente quer, entre aspas, colocar uma banca, quer exigir determinadas coisas. Acaba sendo natural, porque é uma forma de você também buscar um certo respeito para que consiga que a tarefa seja feita. Mas é diferente quando você já fez, porque quando você não fez, é muito fácil você errar a mão. Então, assim, eu fiz esse curso de obra, ele não ia exatamente agregar para mim financeiramente. Eu, como engenheira, ganho muito mais. Mas ele, para mim, tecnicamente, para minha forma de trabalhar, ele foi muito importante. Como eu, principalmente assim, eu, por ser mulher, estar já inserida naquele ambiente, como eles se comportavam comigo, como eu já estava inserida naquele meio, como me comportar e tudo mais, nossa, foi de grande aprendizado. Uma outra, então assim, foi uma coisa que eu, na verdade, eu investi dinheiro e eu sabia que não ia me dar um retorno financeiro diretamente. Mas profissionalmente foi muito bom. Eu nunca tive problema de relacionamento em canteiro de obra. Depois, ao andar da faculdade, surgiu para mim uma oportunidade de fazer um intercâmbio. Desde criança, meu sonho era conhecer a Itália, morar na Itália. Eu tinha essa coisa que eu queria ter uma casa lá. E quando veio essa questão do intercâmbio, para mim foi quase chave fechadora. Eu digo assim, nossa, vou viver meu sonho por 1 ano e meio. Só que no mesmo momento que me deu a felicidade, veio a tristeza, porque assim, nossa, quando eu estava sonhando lá criança, eu queria que aquilo fosse permanente, eu queria ter a liberdade de ir e voltar quando eu quisesse. Se eu fosse aceitar esse intercâmbio e fosse para esse lugar que eu queria, eu ia estar vivendo ilusão, eu ia estar antecipando uma coisa que possivelmente eu jamais fosse viver, porque ao invés de aproveitar uma oportunidade, eu iria desperdiçar. Na Itália, eu ia viver a vida que eu fantasiava, eu não ia efetivamente contribuir para a minha formação, para ajudar ali na construção do que eu precisava para que eu tivesse condição de realizar aquilo do jeito que eu sonhava. Então foi quando, apesar de ter a oportunidade de ir diretamente já matar essa vontade, ter essa recompensa instantânea, eu optei pela recompensa de longo prazo e fui para os Estados Unidos ao invés de ir para lá. Porque eu sabia que lá, como era um país que não estava nessa linha do que eu desejava, mas tinha muito dessa questão de trabalho, iria agregar para mim profissionalmente, seria a longo prazo muito melhor. E foi uma decisão muito acertada. Na minha vivência de engenheira civil, eu, eu tive também alguns percalços. Eu cheguei a sofrer alguns preconceitos na hora de buscar uma oportunidade de estágio, onde as pessoas olhavam para mim e, independente do meu background, dizia que
que eu não era qualificada, porque eu ia trazer problema para a obra, porque eu não ia ter pulso, que eles não estavam querendo fazer levantamento cadastral, e na verdade eu queria tocar a obra. Só que isso acabou sendo para mim uma cicatriz na minha autoestima. Sabe aquela conversinha que a gente teve no começo de como que o cérebro registra e tal? Imagine, é como se eu toda uma vida achasse que eu era boa e quando eu fui efetivamente para o mercado de trabalho eu recebi um tapa, tipo assim, não, você não serve para isso, você não é boa. E me trouxe uma insegurança que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Só que aí, quando eu estava nos Estados Unidos e chegou o tempo de eu fazer o estágio, foi muito bom, porque diferente do que eu vivi aqui, eu fui muito acolhida. Em que sentido? Lá eu não estava em obra, eu estava em um departamento da universidade que era responsável por questões de sustentabilidade. Ele era responsável por melhorar a universidade e era assim, ele tinha um determinado orçamento, mas cada valor a mais que ele conseguisse economizar com novas medidas sustentáveis, aquele valor economizado voltava para ele na forma de um novo orçamento. Então era uma forma da gente conseguir mais dinheiro. E o meu chefe, ele foi muito bom, porque a gente se deu bem desde o começo. Ele trabalhava do jeito que eu gostava, ele me deixava livre. Ele dizia: olha, eu tenho esse problema, te vira. Então, eu comecei a ter acesso a vários dados da universidade, a própria questão de consumo. Teve uma coisa que foi muito interessante, que foi a questão dos gastos hídricos da universidade, que foi engraçado. A maior parte do intercâmbio eu também não sofri questões de preconceito, mas, mas eu tive algumas situações pontuais. Uma foi nesse estágio. O que aconteceu? Apesar do meu chefe e dos meus colegas eles não terem nenhum problema comigo, quando eu peguei para analisar as contas de água dos prédios da universidade, a diretora financeira tinha 2 estagiários pagos e eu era voluntária. Ela virou para mim e falou assim que a conta de água era muito complexa e realmente ela era diferente da nossa, ela tinha uma lógica diferente. Ela disse que eu não ia entender, que eu não tinha capacidade para entender. Eu automaticamente falei com o Michael. Eu disse: olha, faz o seguinte, se você quiser que eu analise os dados, você consiga para mim as contas. Eu quero as contas dos últimos 5 anos de todos os prédios e deixa que eu me viro. O que aconteceu? Recebi. Eram 86 prédios, cada um 5 anos, ou seja, 12 vezes 5, 60 vezes 85, dado pra caramba. E aí, na hora que eu tinha aquele monte de dado, eu tinha liberdade, eu não sabia se eu ia encontrar alguma coisa, qual foi a ideia que eu tive, porque isso era uma característica minha que eu recomendo a todos vocês, mas que na verdade ela é natural de quem é líder. É você tomar a iniciativa, tratar o problema e tentar resolver como se fosse seu. O que é que eu pensei? Eu disse, tá, eu tenho 86 prédios. Vamos ver se o consumo deles realmente é igualitário ou quem é o top 10. E aí, quando eu listei o top 10, eu percebi que 10 prédios daqueles 86 eram responsáveis por 72% do consumo da universidade. Então, se eu queria fazer qualquer melhoria e colher qualquer benefício, eu não precisava me preocupar com 86, eu só tinha que olhar para 10. E legal, quando eu comecei a olhar para os 10, eu vi aqui o quê? Que a galeria de arte, ela gastava o dobro de água, né, do consumo de água, da academia que tinha 2 piscinas olímpicas. Eu dizia, ou a grama é muito verde, ou temos algum problema. E o que foi que acabou sendo descoberto? Que por causa da falta de acesso às instalações para acolher as leituras, alguns desses prédios estavam tendo o consumo de água estimado há quase 18 meses. Então, assim, só em uma conta foi um valor mais ou menos $20.000 que eu recuperei. Então, assim, imagine. Aí, o que é legal nisso? Quando foi feita a reunião com todo mundo, eu, que era justamente a voluntária, que não recebia nada, confrontado com os outros 2 que eram pagos para fazer esse registro, eu que era que não ia entender nada,
acabei recuperando muito dinheiro para a universidade. Então, assim, para minha experiência pessoal foi muito positivo, porque aquela ferida que eu tava de insegurança, de que eu não era boa, de que eu talvez não fosse competente, acabou, caiu por terra. Então, assim, eu percebi com aquela experiência que, assim, não é por causa de uma experiência ruim que eu vou levar aquilo para mim. Não é nem de duas, nem de três, nem de quatro. Eu tenho que ter a minha confiança. Eu sei que eu sou boa. Quando eu me envolvo numa atividade, independente de ser voluntário ou não, você tem que fazer aquilo com afinco, se fosse para você, que o resultado vai vir. Olha o quanto que eu aprendi com aquilo. Eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu adoro analisar dados. Então, assim, foi de graça, mas na verdade eu tive muito ganho. Ao final, meu chefe até me ofereceu para que eu terminasse minha graduação por lá. Eu ia ficar empregada, ele ia pagar minha faculdade, né, com o emprego e tudo mais, ia ser renegociado com a faculdade. Só que eu não quis porque o programa que eu participei tinha um período específico onde, se você quisesse fazer isso, você tinha que se pronunciar. E esse período já tinha acabado. Então, se eu quisesse fazer isso, todo o dinheiro que havia sido investido em mim, eu teria que devolver e eu ficaria impedida de voltar para o Brasil. Aí eu não gosto disso, conversei com ele, eu disse, não, vou voltar para o meu país. Se você realmente gostar de mim, algum dia a gente pode voltar a trabalhar junto. E ele sempre mantém contato comigo, eu tenho as portas abertas, né? Quer dizer, poxa, foi melhor do que qualquer salário que eu podia receber lá. Olha o contato profissional, olha que legal, olha o legado que eu acabei deixando lá. E pessoalmente para mim também. E falando de legado, uma outra oportunidade que eu tive lá foi de ingressar em uma sororidade, a sororidade Delta Phi Epsilon. Lá eles têm essa cultura de sororidade, de fraternidade, e é muito interessante porque elas realmente elas te qualificam, elas te preparam para um mercado de trabalho, porque você já começa a ter experiências lá. Você começa a aprender a como se comportar, a respeitar regras, a entender questão de cultura. Você é envolvido em várias atividades. E aqui diferente do outro que foi voluntário, que não custava nada, eu pagava. Tinha gente que até falava assim: ah, não vou me envolver nisso porque você vai comprar amigos. O que era comprar amigos? Eu acho que era você pagar $300, $350 por um semestre. E aí, esse valor, na verdade, já estava pagando por todos os custos de atividades que vocês poderiam fazer juntas. Só que assim, eu desenvolvi amizades, elas me levavam para passear. Uma das minhas amigas, a mãe dela pagou minha estadia é, como presente de aniversário em Las Vegas. É, troca profissional, e eu fui aprendendo como que essa questão de cultura, ela é fundamental. Ela mudou a minha mente. Eu fiquei me sentindo muito ruim, porque todas as minhas colegas, elas estudavam, elas trabalhavam, elas faziam trabalho voluntário, elas estavam lá na sororidade, e tipo assim, nossa, o que é que eu faço do Brasil? Não faço nada, eu só estudo. Cadê? Eu não posso ser assim, eu tenho que me movimentar. Então, isso para mim foi um grande divisor de águas. E no fundo, foi o quê? Foi uma experiência onde, novamente, eu investi em algo que não ia ter um retorno monetário direto, mas que pessoalmente, para minha carreira, contribuiu assim absurdamente. Não foi à toa que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei decidida a fazer alguma coisa a mais. Foi aí que eu conheci alguns desafios de gestão, comecei a participar. O Sebrae, ele tinha um desafio universitário, eu fui finalista lá em Sergipe, vim para cá com mais 3 rapazes. Nós viemos para cá, infelizmente não ganhamos, mas nesse desafio do Sebrae eu tive contato com a galera de empresa júnior, que eu não sabia que existia. Aí já tive contato com o MEG, já vi que na minha universidade não tinha, eu disse, eu quero colocar isso lá porque eu quero essa experiência. Eu já não ia ter aquele problema de talvez me negarem algum tipo de trabalho, eu mesma já ia fazer minha oportunidade, eu disse, é isso mesmo. Quando eu fui na minha universidade, encontrei um grupo de mais 3 rapazes que estavam interessados, mas eles não sabiam exatamente como fazer, como ver essa questão de contador, de estatuto e tudo mais. Resolvi e a gente fundou a empresa. E aí foi muito legal, porque eu já comecei como diretora de projetos, já comecei a ter contato, fui buscar conhecimento, entendeu? Repara só, a minha carreira,
eu fui literalmente descobrindo o que eu gostava, justamente porque eu fui me permitindo viver essas experiências. E isso foi muito rico mesmo. A partir da empresa Júnior, depois eu consegui um estágio num órgão público. Esse estágio foi onde eu mais me encontrei, porque ele era da parte rodoviária, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu literalmente, ele mexia com o meu propósito. Eu sentia que eu era importante, porque eu estava, de alguma forma, contribuindo para o progresso do meu país. Eu era uma pessoa que eu morava no interior e desde os 10 anos de idade eu pegava um ônibus, andava 50 quilômetros até a capital para estudar. Então eu passava diariamente por aquela rodovia durante muito tempo. E na hora que eu me vi estagiando num lugar onde era responsável por aquela manutenção, por criar novas rodovias, e eu sabia que eu, com o meu conhecimento de gestão, que eu conseguia organizar algumas coisas, eu tive também muita sorte de ter a liberdade de começar a implantar alguns mecanismos de gestão e de controle para organizar e otimizar o trabalho lá. Nossa, eu dizia assim, tô pagando, tô realmente exercendo a minha cidadania, porque enquanto que o governo brasileiro financiou o meu intercâmbio lá nos Estados Unidos, eu disse, agora que eu vou devolver. Agora que eu vou devolver. E foi muito bom, aprendi demais. Fiz o meu TCC com o pessoal do Exército. Dali eu já consegui também um emprego, sempre tendo reconhecimento. Para vocês terem noção, a minha vinda para Brasília foi porque o, o meu marido havia passado num concurso, eu estava trabalhando lá nessa área. Mas acabou que as cidades que ele ficaria alocado, dentre elas, a que mais benéfica seria Brasília. E aí, por isso nós optamos por vir para cá. E aí, em tudo que ele me ligou dizendo, ó, o que é que você acha de Brasília? Eu lembrei que eu tinha feito um curso aqui e liguei para a minha orientadora desse curso. E o que que aconteceu? No curso, eu fui prestativa. Eu estava aqui só para ter o curso. E o curso foi excepcional. Mas as senhoras que estavam ministrando o curso, elas não tiveram tempo de preparar algum instrumento de feedback. Então elas pediram que a gente mandasse um e-mail com alguma descrição. E eu pensei, nossa, isso não vai funcionar. Aí eu tomei a liberdade, criei um formulário para colher feedback no Google Forms. Mostrei para elas, me comprometi que eu não ia olhar os feedbacks, ia passar para elas e elas me agradeceram demais, porque realmente acabou sendo um fechamento legal para o trabalho delas. E como isso mostrou para elas assim que eu era prestativa, que eu tinha iniciativa, quando eu liguei falando que eu viria para Brasília para perguntar se aqui era difícil de trabalho, ela disse: pode vir que você já está empregado. Eu garanto a sua vaga aqui. Então, assim, olha que coisa fantástica. Eu vinha, o meu primeiro contato foi através do estágio. O estágio eu recebia pouco, não pagava a minha gasolina, a gasolina que eu gastava para ir para o estágio, então eu basicamente pagava para estagiar. Mas olha o quanto que me rendeu, foi as minhas primeiras oportunidades de trabalho. E quando eu fiz o mais difícil, que era ir para um campo onde ninguém me conhecia, né? Eu já estava resolvido, foi muito mais fácil para mim. E tem um outro detalhe, ainda quando eu estava nesse órgão público, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio lá em Portugal, no Centro Tecnológico de Cerâmica e Vidro. Não era exatamente a minha área, mas era de controle de qualidade. Eu disse assim, poxa, se eu estou buscando essa questão de gestão, de melhoramento e tudo mais, vai vir muito a calhar, por mais que não seja diretamente com o material que eu lidava, porque eles não avaliavam a qualidade de asfalto, era mais de produto acabado, de revestimento, de piso, de bloco cerâmico, bloco de concreto, enfim. Mas o que é que eu ia ter contato nessa experiência? Eu ia ter contato com a visão europeia do negócio. Eu já tinha tido contato com a visão americana, eu sabia como eu trabalhava aqui, o que eu tinha de aspiração, que eu já tinha de bagagem, agora eu ia ver um terceiro lado. E lá eu aprendi coisas fantásticas, foram muito receptivos comigo. O estágio lá, ele também foi todo pago por mim. Como assim pago? O contrato que foi firmado entre o centro e a universidade foi um contrato onde basicamente deixava claro que eu tinha que conseguir um seguro-saúde, eu que tinha que bancar a minha estadia e alimentação lá, e eles iriam me fornecer o espaço e o conhecimento. Então, assim,
foi um outro ambiente onde eu tive que investir, mas que para mim agregou ricamente, porque essa questão normativa e de gestão da qualidade ficou muito mais consolidada. Eu vim com outra visão para cá. E novamente, levando em consideração esse ponto de você fazer por onde, você mudar e você ser uma pessoa mais apegada a recompensas de longo prazo ao invés de curto prazo, o que é que aconteceu comigo aqui em Brasília? Eu queria me especializar em engenharia civil, mas o meu marido, ele tinha vontade de prestar um outro concurso. E os concursos que ele tinha interesse provavelmente iriam levar ele para áreas remotas, áreas de fronteira e tudo mais. E para engenharia rodoviária não era tão interessante. Então, eu tive que tomar uma difícil decisão, que foi parar de investir na engenharia rodoviária que eu tanto amo e buscar algo que realmente fosse agregar para mim, caso a gente precisasse ir para algum lugar remoto. E aí, como esse ponto eu acho que foi muita sorte. Como eu tinha interesse por psicologia, eu pensei, olha, diferente da engenharia, toda vez que eu mudar, eu vou meio que interromper o meu percurso. Se eu fizer psicologia, toda vez que eu mudar, para mim vai ser melhor, porque eu vou aumentar o meu alcance. Então, eu tomei a difícil decisão que foi parar de investir na minha carreira de engenharia, continuei trabalhando, mas comecei uma faculdade do zero de psicologia e para mim foi muito bom. E para minha feliz surpresa, eu nunca pensei que por serem de áreas tão diferentes, né, fosse agregar tanto. Nossa, agregou demais. Principalmente porque o meu foco era gestão. Então, assim, foi primordial, foi quase um casamento. Foi muito bom mesmo. Mas isso por quê? Porque eu tenho essa estrutura e eu sempre busquei, e hoje com o conhecimento que eu tenho, eu tenho muito isso em mente, que a recompensa de longo prazo, ela é melhor. Claro que vai ter determinadas situações onde você não tem escolha, mas sobre isso que a gente está falando. É que quando você realmente tem o poder de tomar a decisão, se você optar por algo a longo prazo, vai ser melhor. Eu já tive situações de oportunidade de trabalho onde eu estava estável, mas o trabalho estava monótono, eu não tinha tanta mobilidade, digamos assim, não tinha tanta autonomia, e eu preciso de autonomia, eu tenho esse ímpeto de gostar de pegar para mim e fazer diferente e tudo mais. E eu simplesmente pedi para sair e fui atrás de outra oportunidade. E já tive a oportunidade também, assim, de me oferecerem ganhar mais, mas para um contrato específico de curto prazo. E eu disse não, porque onde eu tinha optado estar me enriquecia muito mais profissionalmente. Tipo assim, depois eu vi o quanto que eu fui valorizada, porque a empresa que eu pedi demissão, ela sempre me chama para voltar a trabalhar lá. A empresa onde eu estava também me chama muito para eu voltar a trabalhar. Atualmente eu saí porque eu estava para me formar em dezembro, mas por causa dos estágios de psicologia eu não estava conseguindo conciliar com o trabalho. Então, conversando com a coordenação, eu consegui fazer os 2 semestres juntos. Então, eu estou cursando o 9º e o 10º período juntos, para que eu fique somente 6 meses sem trabalhar e não afete meu trabalho. E para ser mais rápido, porque senão seria um ano que eu ia ficar muito na berlinda, muito talvez nessa expectativa de ter que trancar e perder tempo. Ou seja, no fundo foi uma nova decisão pensando no longo prazo. Porque se eu pensasse no curto prazo, eu ia pensar assim: olha, você tem certeza, você vai ficar 6 meses sem receber dinheiro. Você vai realmente fazer isso? Mas na verdade eu vou ganhar muito mais, porque eu já me formo, vou para uma outra instituição e não vou prejudicar ninguém, não vou me prejudicar. Claro que me preparei antes financeiramente para isso. Mas você vê como quando você está mais centrado, como você consegue ter um maior controle para tomar decisões pensando realmente no ganho real que você vai ter, você consegue ser mais assertivo? E é isso que eu queria muito passar para vocês, porque vão surgir sempre muitas oportunidades para vocês mostrando ouro, sabe? E essa imagem aqui, ela reflete mais ou menos o que eu quero dizer, porque a que eu queria eu não encontrei.
Mas aqui é o cara todo empolgado dizendo minha vitória está próxima. E esse aqui desistindo, apesar de estar próximo. Mas o que eu queria dizer com ela é justamente assim, às vezes você vai cansar porque você queria ter aquela recompensa imediata. Mas no fundo, ela não é a melhor. Ela não vai ser a melhor. Quando você toma decisões pensando primeiramente em dinheiro, muito provavelmente ela vai ser errada. Muito provavelmente você vai perder muito mais lá na frente. E aí, retomando para a questão de você na posição de líder, como você manter as suas equipes engajadas e tudo mais, o primeiro passo é você ter um bom recrutamento. Por quê? Porque as pessoas, elas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Como eu falei lá na frente, lá atrás, desculpa, vai chegar um ponto, até um certo ponto, que você consegue fazer intervenção. Mas vai chegar em outras facetas que não tem como. É questão de incompatibilidade. Vai ser prejudicial tanto para a pessoa quanto para a empresa ela está ali. E é por isso que o recrutamento é tão importante. E aqui eu trouxe, para exemplificar, alguns dos porquês da importância do recrutamento. Quando você contrata bem, você reduz os erros de contratação e os custos desnecessários, justamente. Quando você precisa demitir alguém, você tem todos os encargos que você tem que pagar. Então, às vezes, uma má contratação pode custar até 5 vezes o salário do funcionário. Olha o quanto que isso é desperdiçado. Em contrapartida, quando um processo seletivo ele é bem feito, evita esse prejuízo e garante que a pessoa certa ocupe o cargo certo. Então, às vezes, você vai, entre aspas, perder tempo porque está demorando a achar a pessoa, mas no fundo vai ser melhor. Você vai evitar justamente isso daqui. Você acaba, quando você contrata bem, aumentando a produtividade e a inovação. Por quê? Porque na hora que você faz uma boa seleção, onde você atrai profissionais alinhados com os valores da empresa, naturalmente, né, são similares, eles acabam trabalhando naturalmente com mais motivação e entregam melhores resultados. Equipes bem montadas, elas também são mais eficientes e criam um ambiente propício para a inovação. Como tá todo mundo mais ou menos em sintonia, porque a seleção foi bacana, o clima organizacional é naturalmente melhor, ele é agradável. Então, o recrutamento estratégico prioriza o fit cultural, garantindo que os novos colaboradores eles compartilhem dos mesmos valores da empresa. Isso reduz os conflitos, aumenta o engajamento e melhora o ambiente, porque como eu falei, uma pessoa insatisfeita, ela não pode ser ignorada, ela vai minar a equipe, não é porque ela é má, isso é natural. Um outro ponto que enaltece essa questão de uma boa contratação, da importância dela, é que vai diminuir o turnover, que é aquela questão da rotatividade de funcionários. Se a empresa ela contrata pessoas que realmente se identificam com missão, visão e valores, a tendência é que elas permaneçam por mais tempo e, novamente, isso reduz custo. E quando a gente fala de missão, visão, valores, é lindo fazer um planejamento estratégico, mas ele tem que ser prático. Você tem que sair do abstrato e conseguir traduzir aquilo em ações concretas, porque é isso que você vai buscar de característica nas pessoas. Sem contar que na hora que você vai recrutando e sua cultura vai ficando forte, você naturalmente atrai talentos estratégicos. Empresas que constroem uma reputação forte no mercado, como um bom lugar para trabalhar, sempre atrai bons profissionais mais qualificados e motivados. Isso também é natural. Então, você não vai ter problema para achar pessoas candidatas para novas vagas. E aí, como é que se faz esse recrutamento bem feito, né? Bom, a princípio, você tem que entender bem qual é a sua vaga e, para isso, definir qual é o perfil melhor para ela. Então, você deve entender quais são as competências técnicas, mas também comportamentais necessárias para aquela função. Se você tem uma pessoa, uma vaga que vai para o setor financeiro e você percebe que ela é uma pessoa que ela não é que ela guarda segredo, mas assim, que ela não se contém nesse sentido, que ela faz até fofoca e tudo mais, não vai ser legal. Ela não vai conseguir, você não vai conseguir mudar esse fator da personalidade dela, e ali vai te atrapalhar. Ela pode gerar um caos ali. Um outro ponto que você pode fazer é tentar construir um processo seletivo estruturado. Por quê?
Você começa a usar entrevistas bem estruturadas, você consegue ver alguns testes de habilidade, se você tiver a oportunidade de realizar dinâmica de grupo, para ver como é que ela põe em prática aquilo que ela diz que faz, porque às vezes ela é comunicativa e chega no grupo, ela fica parada no canto recuada, você já começa a captar aquilo. Se for possível fazer uma avaliação psicológica para garantir talvez uma avaliação de personalidade e tudo mais. Para quem é de empresa júnior mesmo, existe até algumas ferramentas online grátis que você consegue ter mais ou menos ali um perfil. Lembrando que isso não é determinístico. Como eu citei aí, faz parte de um processo. Vários desses fatores serão levados em consideração para que seja realmente uma construção mais assertiva para a tomada de decisão de acepção daquele candidato. Você deve também considerar o fit cultural, como assim, ver se a pessoa ela compartilha naturalmente desses valores e propósitos da empresa, e investir na experiência do candidato, porque lembra da nossa conversa no começo? Um processo seletivo claro, bem conduzido, onde você já vai deixando questões da cultura da empresa à mostra, você acaba melhorando a percepção da empresa no mercado e aumenta a chance de que pessoas qualificadas queiram trabalhar com você. Um outro ponto é criar uma barreira clara que diferencie participante de membro efetivo, como, por exemplo, um plano de carreira. Esse ponto eu coloquei principalmente pensando na galera de empresa júnior, porque muitas vezes aparecem candidatos que dizem que querem fazer parte, que tem aquela pegada e tudo mais. Na verdade, ele é um tanto aproveitador. Ele só quer o título para dizer que ele faz parte, mas quando você vai contar com ele efetivamente, ele não tem essa disponibilidade, ele não tem esse engajamento, e ele vai virar um problema. Então, você conseguir criar realmente um mecanismo onde ele consiga participar ativamente, mas que ele demore a ser efetivado, isso é bom, porque até nas questões de você fazer as, entre aspas, punições e tudo mais para tentar mudar o comportamento dele, se ele não responder, você já tem aqui tudo clarinho, bonitinho, e ele também vai saber que se ele não fizer, ele vai sair. Simples assim. E isso tudo é para mostrar o quê? O papel da cultura numa empresa. Cultura se vive, ela não se declara. Pegando o gancho lá da sororidade que eu falei que eu participei, eu vou compartilhar com vocês só aqui. São poucas fotos, mas de como era a experiência lá com as meninas, para vocês verem que não é bobagem. Deixa eu tentar aqui abrir, ó. Quando vocês conseguem ver? Apareceu. Então, quando você chegava, você participava de uma seleção, nossa senhora, extensa. Você tinha rituais, você tinha que aprender a história, aprender as cores, o porquê das cores, o porquê as fundadoras tinham determinadas missões, esse escudo, esse moto, porquê do moto, você tinha que saber. A gente tinha uma musiquinha que também tinha que aprender. Tinha símbolos específicos da sororidade que a gente se comunicava. Tinha aperto de mão específico para você saber. Só no aperto de mão, sem nenhum tipo de comunicação, você sabia se aquele membro ele era mais antigo ou mais novo que você, ou se ele tinha entrado na mesma época. Só pelo jeito do aperto de mão. Você passava por uma cerimônia de ingresso, uma vez que você tivesse sobrevivido ao processo seletivo. Você tinha depois a questão da formatura, as roupas adequadas, determinadas cerimônias tinham que ter determinado estilo de vestimenta. Na hora que você ia participar, que você você tinha ingressado, e você ia ser descoberto quem era a sua big, porque isso também fazia parte da cultura. Você adentrava, mas você não era mais um naquele grupo. Você tinha uma big que era tipo a sua mãe, digamos assim. E você era a little dela. Então, era durante uma semana, elas deixavam no nosso dormitório. Elas primeiro deixaram um cartaz dando boas-vindas à semana de Big Little,
onde ela ia deixar pistas para que eu tentasse descobrir quem ela era e ia me deixando presentes para já estabelecer um relacionamento. Lembra lá da questão de experiências para marcar? Tá, olha só como eles usavam isso. Aqui, ó. Elas deixavam pistinhas assim, ó, eu sou uma Delta Phi Epsilon, eu sou baixinha, eu gosto de girassol e eu normalmente escrevo de lápis. Assinado Big. Quer dizer nada, né, gente? Mas assim, tava lá a dica de quem que era. Ó, ganhava vários presentes, justamente para quê? Para ir mexendo com você, para já te envolver, para que você realmente quisesse fazer parte daquilo. Isso é cultura pura, gente. E ao final você tinha realmente, isso aqui foi tudo que eu fui ganhando aos pouquinhos. Você ia descobrir quem que era. Então você já estava assim, você já amava aquela pessoa sem sequer ter noção de quem que ela era. E tipo assim, eu não falei que era uma família, então assim, eu tinha minha Big, essa aqui era a minha Big. Mas essa daqui do lado, desculpa a foto, ela foi little dela na mesma época que eu, por isso que nós estamos no mesmo nível. Já a moça acima dela é a big dela. Então, para fotos de família, tá vendo a pirâmide? Também tinha o jeito certo de tirar, porque a foto ia comunicar. Essa era a foto da minha família dentro da minha sororidade. Então, assim, isso cria vínculo, é uma coisa muito simples, mas isso cria vínculo e cria vínculo forte. E elas sempre faziam eventos, você tinha evento o tempo todo, evento para arrecadar fundo, evento de caridade. Tá certo que na cultura deles, profissionalmente, esse tempo de hora extra é muito valorizado, é até um diferencial no mercado de trabalho. Mas para você ver o quanto que elas cuidavam, que elas se preocupavam em fazer isso. Então, assim, pelos próprios valores, elas tinham uma instituição de caridade que elas abraçavam, você tinha que fazer determinadas horas. Então, assim, tudo muito bem pensado, tudo muito intencional. E a gente tá falando de uma sororidade, gente. Isso é um conhecimento muito rico de empresa. E, novamente, eu não ganhei nada para isso aqui. Entendeu? Pelo contrário, eu investi, mas olha o tanto que eu aprendi, a importância, eu vivenciei isso na pele. E na hora que eu fui para dentro da empresa, foi muito natural eu saber do que se tratava, eu identificar o que faltava, eu ter ideia do que eu poderia implementar lá. Então, assim, eu particularmente acho sensacional, sensacional. Experiências, elas valem muito mais que dinheiro. E aí, aqui, culturas refere-se ao conjunto de valores, crenças, normas e práticas que orientam o comportamento dos colaboradores dentro de uma organização. Valores e propósitos é o que a empresa defende, como isso é refletido no dia a dia. Normas e regras não escritas querem dizer o que é aceitável ou não dentro do ambiente de trabalho. Liderança e estilo de gestão também faz parte da cultura. Isso vai indicar como os líderes se comportam e como eles inspiram os times. Rituais e tradições, desde a sua rotina de reuniões semanais até celebrações internas e tudo mais. E o ambiente e a forma de comunicação, o tom de como vai se dar as interações e como o feedback é dado. E aí, como é que você consegue traduzir essa cultura na prática? Com os exemplos da sororidade, você já consegue ter uma ideia. Você tem que literalmente transpirar aquilo para que você seja um grupo coeso, para que você não destoe, para que quando esteja marchando seja uníssono. Então, assim, ó, transforme valores em comportamentos práticos. Não adianta só você pensar em valores abstratos. Não, você tem que traduzir isso em uma ação concreta. Então, por exemplo, se um dos valores for transparência, implemente compartilhar abertamente metas e desafios da empresa durante reuniões, criar um canal de sugestões anônima para que os colaboradores possam contribuir e ser ativo nisso. Na hora que você fizer um onboarding, desde o primeiro dia, você mostre como a cultura da empresa funciona na prática. Você pode até pegar vídeos que explicam sobre cultura, porque às vezes a pessoa chega e fala assim: ah, tudo bem, tem uma cultura, o que é isso? A pessoa não sabe. Então, você pode usar desse artifício também. Além de ser interessante, você apresentar a própria história, seus valores, os valores da organização, para que seja fácil também da pessoa identificar como ela pode contribuir para aquilo. Porque na hora que ela contribui, que ela se sente parte, ela se sente importante, acabou. Ela vai estar motivada. A menos que ela seja uma pessoa que ela não compartilhe daqueles valores, já tá meio caminho andado. Conecte cada valor a exemplos reais vividos na empresa, atribua um padrinho ou um mentor cultural para ajudar nessa adaptação.
É legal criar um manual de cultura, um vídeo e tudo mais. Uma coisa importantíssima é alinhar a liderança e o time de cultura, porque não adianta, se a liderança ela não pôr a cultura em prática, não dá certo. Não dá certo. Porque se meu chefe não faz, por que eu vou fazer? Não faz sentido isso. Os líderes devem ser os primeiros a praticar aqueles valores. Faça treinamento com os gestores, demonstre a importância da cultura no dia a dia. Você pode criar um mecanismo como um checklist de comportamentos esperados. E assim, isso não vai ser do dia para a noite, tá? Se você já tem a sua empresa, por mais que a cultura não seja declarada, ela existe. A cultura nada mais é o que todo mundo faz o tempo todo. Então, se você está numa empresa júnior hoje e você quer implementar a cultura, você vai ter que reunir todo mundo, ser uma coisa participativa, porque se você fizer dessa forma, vai ser mais fácil. E na hora que aqueles membros começarem a querer destoar, querer sair, vai ser uma seleção natural. Natural. Isso acontece mesmo. A pessoa errada no lugar errado sofre a empresa e sofre a pessoa. Entende? Então não tem que ter pena ou que sofrer por isso. Faz parte da vida. Um outro exemplo é que, se o valor for colaboração, os gestores devem dar feedbacks positivos a quem compartilha conhecimento com os colegas, por exemplo. E fazer reflexões culturais nas reuniões. Uma cultura ela deve estar presente em todas as interações da empresa. Como eu disse, tem que respirar a cultura. Comece reuniões destacando as conquistas em relação à cultura da empresa. Termine reuniões perguntando como essa decisão pode refletir nos valores da empresa. Porque não adianta você pregar uma coisa e na hora que a sua empresa faz entregas, você ser de um jeito diferente. Também é interessante você criar práticas de reconhecimento e recompensa. Lembra do começo da nossa palestra? Valorizar e reconhecer as atitudes que são alinhadas à cultura diretamente, para que a pessoa saiba, não foi só a atividade que eu fiz corretamente, eu fiz ela corretamente e ainda observei os valores da empresa. Nós somos coesos, nós somos um só. Criar recompensas não financeiras também, como um almoço com a diretoria, ou um tempo diferente, uma experiência diferente com alguém, onde ele possa talvez ser o chefe, o diretor por um dia, não sei. Criar uma cultura de feedback, uma cultura de avaliação de desempenho, treinar os líderes para que essa questão da cultura seja sempre reforçada, criar rituais organizacionais, como estabelecer eventos e práticas que reforcem essa questão da cultura, o dia da cultura, integrar essa questão da cultura e da comunicação interna, criar newsletters internas, por exemplo, destacando histórias reais que estão alinhadas com a cultura, por exemplo. Ter um quadro físico ou virtual com depoimentos sobre os valores que impactam o trabalho. E, por último, monitorar e fazer ajustes na cultura. Por quê? Porque nós somos pessoas dinâmicas, as nossas relações são dinâmicas. Então, por mais que se defina uma cultura, ela também vai mudar, porque as necessidades mudam, o mundo está acontecendo o tempo todo, tudo muda. Então, realizar pesquisas frequentes para ver o alinhamento cultural, porque também, na hora que você define alguma coisa da cultura, ela pode ser lógica na sua cabeça, mas na verdade ela não é para ninguém, só na sua cabeça. Então, é importante ter esse feedback também, perguntar diretamente ao time como eles percebem essa questão da cultura, criar enquetes anônimas para medir o quanto elas se identificam com esses valores e tal, fazer grupos focais para dividir desafios e oportunidades culturais, adaptar a cultura conforme a empresa evolui, ou seja, a cultura ela não é estática. Conforme você cresce, os ajustes serão sim necessários e naturais. Revisar anualmente os valores e as práticas para garantir aquilo que faz sentido e atualizar os manuais e treinamentos para acompanhar as mudanças na equipe e no mercado de trabalho. Então, assim, a cultura, ela é fundamental. Fundamental. E ela começa no recrutamento. Mas na hora que você está implementando a cultura, você consegue fazer intervenções mesmo que as pessoas elas não sejam iguais. Na hora que você faz uma seleção boa, você já recruta pessoas motivadas, fica mais fácil você mantê-las motivadas. Você tem ferramentas para isso. Então, assim, pessoal, não é fácil, é um caminho trabalhoso, mas isso faz parte do trabalho. E ao final, isso é muito gostoso, porque você consegue realmente perceber a mudança, perceber a evolução, você vê que o negócio era travado e agora ele flui.
E assim, muitas vezes os ajustes eles são pontuais, às vezes é um detalhe na comunicação. Então, assim, é uma coisa simples que muitas vezes as pessoas não valorizam, mas dá um grande diferencial. Uma cultura forte e bem definida pode gerar engajamento, produtividade e inovação, enquanto uma cultura desalinhada pode levar a desmotivação e alta rotatividade. Em resumo, se conheçam, conheçam seus colegas, melhorem as suas competências, selecione melhor, treine e capacite e faça tudo intencionalmente. Sucesso sempre. Eu acho que a gente estourou um tempinho, peço desculpas, espero que vocês tenham gostado e tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. Quero parabenizar a todos pela iniciativa. Vocês estão no caminho certo, é isso mesmo. A gente tem que se desafiar, se propor a novos desafios. Fazer networking é fundamental. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha. Tá bom? Muito obrigada. Que é isso, Raeli. Nós que agradecemos a disponibilidade, a palestra é incrível, é um tema muito abrangente, um tema muito importante também, que a gente poderia passar aqui horas e horas falando e a gente ainda teria mais o que falar. Agora, pessoal, nós queremos abrir para perguntas. Somente alguns avisos, nós passamos um pouco do tempo, mas vamos abrir para 1, 2 perguntas aí do chat para quem tiver. Sintam-se à vontade para mandar. No final, a gente também vai mandar aqui no chat um formulário de NPSzinho para vocês avaliarem o que vocês acharam do evento, trazendo sugestões do que a gente pode melhorar. E, certo, eu vou esperar uns 2 minutinhos aqui, se não aparecer mais pergunta, eu já recebi algumas ali. Então, perfeito. Olha só, muito boa palestra, parabéns. O pessoal tá gostando. Ok. Com isso, acho que já podemos passar uma aqui, que já mandaram para nós. Perfeito. Ok. Já teve algum momento onde, ao aprender algum conceito ou regra da psicologia, em que você viu que se você soubesse dela antes, poderia ter te ajudado a resolver algum problema gerindo alguma equipe? Ah, totalmente. Porque na hora que você tem conflitos, e principalmente assim, algumas pessoas que elas acabam se portando de uma forma muito imponente, o jeito que ela fala pra você é muito fácil você levar pro lado pessoal. E isso, na hora que você leva pro pessoal, você passa a não agir com a racionalidade e ser reativo, e isso nunca dá certo, você não vai resolver o conflito. Então, assim, por isso que uma coisa que eu recomendo a vocês, se vocês tiverem a oportunidade de buscar treinamento em competências sociais, isso é maravilhoso. Você falam assim, ah, você vai ficar mais zen. Mas não é que você fica mais zen, é que você realmente passa a se entender, passa a entender o outro, começa a ter mais um equilíbrio emocional e uma inteligência emocional. Então, na hora que você não faz parte do problema, por mais que seja até sua responsabilidade, é muito mais fácil. E isso eu só aprendi com a psicologia. Porque por mais que eu tivesse exercendo cargo de liderança, é como que numa hora chegava assim, tá, mas você é a líder, você tem que decidir, vai ser o que você vai falar. Mas até o jeito de você falar na hora de você dar a palavra final, tem jeitos que você vai ser mais receptiva para quem tá ouvindo, e tem outros que você vai soar muito agressiva e você vai ter prejuízo. Então, assim, foi muito importante. Por isso que eu mencionei que a psicologia até complementou essa questão da engenharia como profissão. Pois é, eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de trazer pessoas com uma visão fora da engenharia e especificamente na psicologia. Pessoal, vocês têm uma visão sempre muito bem humana, vocês cuidam muito disso que a gente acaba esquecendo às vezes. Então, é algo essencial. Sim, e não é um humano, como é que eu posso dizer, caricato, entendeu? Porque a gente está no mercado de trabalho, então a gente também tem que trabalhar. Não se trata, assim, de você sobrepor determinados requisitos, entende? É de você ter um mínimo e você realmente ser mais assertivo, ser mais efetivo. Então é muito bom, eu recomendo. Perfeito. Deixa eu só ver aqui.
Ok, creio que então não temos mais nenhuma pergunta. Novamente, queria agradecer a você, Raine, por estar conosco hoje. A apresentação foi maravilhosa, eu realmente gostei muito de boa parte dos temas apresentados aí. E queria agradecer em nome do Student Club também. Todo mundo trabalhou muito e estou muito feliz de ver que esse evento saiu. Queria agradecer a todos os nossos espectadores que estão aqui hoje. Queria agradecer o pessoal do PMI do capítulo DF, que o Matheus veio aqui e ajudou, tava a Cristina, tava a Ana, muito obrigado, pessoal. O apoio de vocês é essencial. E acredito que só nos resta lembrar vocês que nós somos o Student Club do PMI-DF. Estamos recrutando pessoas para participar. Fique de olho nas nossas redes sociais, nós temos Instagram, nós temos LinkedIn. E logo mais iremos abrir para recrutamento. Então fiquem de olho. Quer dizer mais alguma coisa, Raine? Não, só agradecer e eu me coloco à disposição. Se vocês quiserem algum dia, algum outro tema, fiquem à vontade. Também vou ver alguns colegas que talvez possam contribuir com vocês também. E me coloco à disposição. Perfeito, fico muito feliz de ouvir isso. Então, acredito que seja isso por hoje, pessoal. Novamente, muito obrigado. E Giovanni, que tal a gente tirar uma foto? muito bem lembrado, muito bem lembrado. Convidar todos a abrirem suas câmeras para tirarmos uma fotinha. Já tinha esquecido. O Matheus me lembrou, eu esqueci. Tirar aquela fotinha pra gente fazer. A gente compartilhar por aí. Sempre bom. Você consegue tirar o print, Giovanni? Consigo sim.